Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Você já sabe, nós não estamos agora abrindo o baú da memória para contar uma história antiga. Este é o segundo vídeo da série sobre os anéis ferroviários, contornos ferroviários ou ferro-anéis. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, clique aqui no link fixado na descrição e veja primeiro. É importante para seguirmos. Antes de seguir, já quero convidar você a inscrever-se aqui no canal, ativar as notificações. Se curte esse conteúdo, deixe o seu gostei, o seu comentário, compartilhe e espalhe cultura ferroviária por aí. Neste segundo momento, nós vamos falar sobre algumas soluções atuais adotadas por cidades do interior paulista, que são efetivamente os tais dos contornos ferroviários ou anéis ferroviários. Entender como isso implica na questão do trânsito das cidades, o que isso muda, o que melhora, mas também na questão de toda a área ferroviária. Vale lembrar que as áreas das ferrovias muitas vezes são bastante grandes e utilizadas parcialmente ou, em alguns casos, não utilizadas por conta dos contornos ferroviários, geram abandonos, especulações e até atos graves de vandalismo. Vamos propor também algumas soluções ou indicar alternativas para que consigamos conciliar a tecnologia e o avanço do transporte, o avanço das cidades e a preservação ferroviária. Embarque conosco. Nós terminamos o vídeo anterior falando justamente da questão urbana e do impacto de uma ferrovia desativada para passageiros e que circula apenas carga, que circula com os grandes trens de carga, trens que muitas vezes param para manobras, andam em velocidade mais lenta e acabam travando os centros das cidades, impedindo a ligação entre um lado e outro, justamente porque as passagens de nível com os trens ali estacionados impedem que os carros passem pela linha e trafeguem. Existem algumas soluções mais imediatas que algumas cidades tomaram, que são, por exemplo, a construção de viadutos, ou seja, onde havia a passagem de nível, onde os carros transpunham a linha, foram feitos viadutos e os carros passam a andar por cima da linha, em muito menos casos túneis, os carros passam por baixo, mas aí não tem mais problema, uma vez que você consegue resolver isso com um viaduto ou um túnel, a linha continua ativa e os carros passam por cima ou por baixo. O problema disso é o custo e quem vai fazer esse viaduto, porque aí você tem um jogo de empurra-empurra. A ferrovia, a concessionária da ferrovia, diz que o viaduto tem que ser feito pela prefeitura da cidade, que isso é uma obra urbana, que ela detém a linha, é dona da linha, e vai continuar circulando por ali. Algo do tipo os incomodados que se mudem ou que se cossem. Eu tenho a linha, eu circulo o meu trem. Se o meu trem te atrapalha, constrói um viaduto aí, o problema não é meu. Algumas cidades, porém, entram e entraram na justiça exigindo que a ferrovia construísse esses viadutos ou túneis, dizendo, não, peraí, tudo bem que a linha é sua, só que antigamente os trens não eram tão grandes e não paravam aqui, não dificultavam a população. Então é o seu trem que está atrapalhando a minha população, porque ele para e impede a transposição da linha. É o seu trem que atrapalha, então constrói um viaduto, porque eu não quero um trem tão grande aqui, não pedi para esse trem circular, e já que você quer circular com esse trem porque a linha é sua, nos ajude e construa. Isso dá uma bela de uma discussão, deu debate, deu audiência pública, porque implica em um investimento alto, você tem que gastar para construir esse viaduto, em alguns casos, dependendo da cidade, você tem que fazer desapropriação, você vai diminuir o acesso a ruas, vai prejudicar comerciante, vai destruir casa, e aí a polêmica come solta. Mas o fato é que é uma alternativa que algumas cidades adotaram. Outras, porém, foram mais radicais e disseram, não, peraí, ferrovia, não tem mais passageiro. Seus trens são grandes, param no meio da minha cidade, impedem o tráfego, impedem a comunicação entre as partes da cidade e aqui é só um ponto de passagem, então raspa com esse trem para fora daqui, vai embora, porque além de tudo, essa sua locomotiva fica buzinando e atrapalha. Vale lembrar que atualmente existe uma circulação muito intensa de trens cargueiros também à noite, o que na época da ferrovia da Companhia Paulista ou da FEPASA era menos comum. Claro que circulavam trens noturnos, mas não tantos quanto circulam hoje. Os grandes cargueiros que, como não podem passar, por exemplo, por dentro de São Paulo para descer para Santos ou por certas cidades,
durante o dia acabam circulando à noite, fazendo esses caminhos como uma questão de logística de horários, de carregamento, enfim, também não vou entrar nessa questão logística. Então, algumas cidades chegam para a ferrovia e falam: olha, nós não queremos mais o trem passando aqui dentro, já que ele não está mais agregando nada à cidade. E, de fato, um trem cargueiro que só faz passagem não agrega mesmo. E aí, em algumas cidades, foi possível construir, e chegamos ao nosso assunto, os anéis ferroviários ou férreo-anéis. O que significa isso? Veja aqui no meu desenho. A linha que está em preto é a linha original que passava por dentro da cidade. Essa linha é desativada e ao redor da cidade, a linha que está em vermelho, constrói-se um contorno. Então a ferrovia é como se fosse um rodoanel, só que é um férreo-anel. Assim como aqui em São Paulo, o rodoanel evitou que muitos motoristas que transpunham de uma rodovia para outra passassem por dentro da cidade e gerassem um trânsito muito grande, por exemplo, nas marginais ou em vias principais, o férreo-anel evita que os trens circulem dentro das cidades e atrapalhem a mobilidade urbana. Então, desvia-se a linha e os trens cargueiros circulam por fora. Se entra algum trem na cidade, é eventualmente para manutenção, ou em muitas cidades o trem nem entra mais. Isso parece uma solução interessante, mas temos aqui algumas polêmicas que eu vou citar e você tira suas conclusões. A primeira, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, é uma pergunta importante aqui. A ferrovia chegou antes. A cidade se desenvolveu em torno da ferrovia e não o contrário, ou seja, quem possibilitou aquela cidade existir foram os trilhos, foram os trens, e por conta deles a cidade se expandiu. Então é muito estranho que uma cidade que deve à ferrovia simplesmente queira expurgar a ferrovia, já que a ferrovia está lá muito antes que todos esses moradores que hoje reclamam dela. Um ponto. Outro ponto importante é, quando você desativa uma linha ferroviária dentro de uma cidade, a empresa ferroviária ela é dona da linha, mas ela não está interessada em estação, em antigas vilas ferroviárias, em casas da ferrovia, quer dizer, na estrutura arquitetônica e de engenharia de locais da ferrovia, essa empresa que transporta carga não está nem aí para isso. O que vai acontecer? Tudo isso vai ser abandonado. Só que a ferrovia não é só o trilho. Você vê aí no meu vídeo em azul, no meu desenho em azul, a chamada faixa ferroviária, ou seja, é a linha e tudo que está no entorno. Estações, casas, antigas estações elétricas, no caso das cidades onde a ferrovia era eletrificada, pátios, tudo isso é desativado. Só que isto não é posse da cidade. A cidade não é dona da faixa ferroviária. As ferrovias foram, na sua origem, concessões de terra na época do Império, que foram renovadas, depois privatizadas. A companhia ferroviária falou: bom, eu construí o férreo-anel, a parte urbana vocês se viram, e abandona esse espaço. E aí você tem um grande trecho de trilhos abandonado, que acaba virando um elefante branco, um ponto de violência, um ponto de drogas, e você gera problemas urbanos. Você tira o trem, você, digamos, vou colocar entre muitas e muitas aspas, soluciona o problema do tráfego e do barulho, mas você gera outras coisas que são um grande espaço vazio. Na capa desse vídeo você tem uma foto ali de trilhos com mato em Araraquara, é uma cidade da qual eu vou falar daqui a pouco, que tem um ferro-anel. Então esse espaço gera mato, que gera insetos, que gera lixo, gente que joga entulho, pessoas que vão viver ali na faixa ferroviária, na estação abandonada, em casas no entorno, gera questão de drogas, violências, assaltos. Os bairros próximos à ferrovia abandonada se tornam inseguros, se tornam desvalorizados, porque enquanto a ferrovia circulava, você tinha alguma ocupação ali, agora não tem mais, e você gera uma perda de valor urbano próximo à área da ferrovia, e são bairros que se marginalizam, muitas vezes centrais, mas que acabam se marginalizando também, porque você tem um entorno de linha inativa, você tem edificações históricas abandonadas. Para que uma prefeitura consiga reaver estações e casas ferroviárias hoje, ela tem que entrar na Secretaria de Patrimônio da União. Eu já falei disso nos vídeos sobre preservação ferroviária, são 4 vídeos, dá uma procurada aqui no canal. E você tem o vandalismo e a criminalidade. Muito bem, então o que acontece? Você tem um progresso
em termos de deslocamento e de logística, já que você não tem mais o trem passando ali, fazendo barulho e atrapalhando, como dizem aqueles que chegaram muito depois da ferrovia e querem ser autoridades, mas você tem o problema de desvalorização urbana, especulação imobiliária e as questões de história e memória gritando. Eu vou exemplificar isso com 2 casos. Um caso é o caso da região ferroviária entre a estação de Amador Bueno e a estação de Mairinque, e o outro da cidade de Araraquara. Entre Amador Bueno, que fica no município de Itapevi, e Mairinque, nós temos uma linha que é da CPTM, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, hoje concedida à Via Mobilidade. Esta linha circulava com trens de carga até 2011. Em 2011, a ALL, que era concessionária à época, decidiu parar de circular com trens de carga no eixo urbano de São Paulo, no eixo ali Barra Funda, Osasco, Itapevi, Amador Bueno, para seguir para o interior, e também deixou de circular com trens na linha da Marginal Pinheiros, que hoje é a linha 9. A linha da Marginal Pinheiros continua circulando bem com a CPTM, só que o trecho dos trens metropolitanos, na gestão CPTM Via Mobilidade, para em Amador Bueno. E nós temos um trecho de Amador Bueno, São João Novo, Mailasque, São Roque e Mairinque, que ficou desativado, que está desde 2011 sem circulação de trens, porque os cargueiros eles fazem o triângulo ferroviário Mairinque-Santos. Inclusive, trens que vêm de Campinas já não entram mais em São Paulo pela linha da Santos Jundiaí, já não passam mais por Jundiaí para irem até Paranapiacaba e fazerem a descida da serra. Eles entram nesse triângulo Campinas-Mairinque, Mairinque-Santos. Você desafogou o tráfego em São Paulo, na região metropolitana, criou um férreo-anel que é muito movimentado, esse corredor Campinas-Mairinque-Santos, esse triângulo tem uma circulação muito pesada de trens cargueiros indo para o porto e voltando do porto, só que você tem uma linha fantasma. A linha entre Itapevi e Mairinque foi vandalizada, teve furto de trilhos, o mato está muito alto, você tem a questão de moradias irregulares, você tem toda a questão do vandalismo, da drogadição presente ali. E agora, com a desativação de toda a linha da métrica de Mairinque em diante, onde circulava o antigo trem Vaca Verde, que era o trem de papel e celulose, você tem toda a linha da Sorocabana parada e os mesmos problemas se multiplicando com a desativação da ferrovia. Ou seja, será que a gente não está num ruim com ela, pior sem ela? Os trens de carga buzinavam, faziam barulho, etc, etc. Só que agora você tem uma área fantasma e você tem um risco evidente de aumento da criminalidade. Além de, claro, a especulação imobiliária, porque existem áreas ferroviárias centrais e muitas empresas querem destruir ali. Então, de repente, não mais que de repente, uma estação pega fogo, uma antiga oficina desaba, entre aspas, por acidente, a gente sabe que não tem nada de acidente, porque querem essas áreas para construir, para especular em cima, e aí a história vai para o espaço. Vale dizer que nós tínhamos, por exemplo, em Rio Claro, que é uma cidade em que ainda circulam trens, mas você tem 2 caminhos, você tem a Rio Claro Velha, que é a linha central, a estação dos primeiros trens, e na FEPASA Rio Claro Nova, que é mais para fora, onde hoje circulam os cargueiros. Logo depois da Rio Claro Velha, tem as oficinas da Rumo, as oficinas de vagões, que eram as antigas oficinas de vagões da Paulista e da FEPASA, só que a Rumo utiliza só uma parte. A maior parte desses galpões ficou abandonado e abrigava ali vagões e carros históricos, o VLT de Campinas, carros dormitório, carros dos anos 20, enfim, uma enorme frota da antiga ferrovia de passageiros ali. E construtoras da região estavam muito afim do pedaço ali do espaço para construir, já tinha até um projeto pronto, um complexo de prédios, comércio e shopping. O jogo de empurra ficou entre a prefeitura, a Rumo, que dizia que não tinha que mexer ali, a prefeitura que queria, não queria, de repente, buf, fogo, em 2018, todo o complexo de oficinas, coincidentemente, só o não utilizado, tá? Toda a parte não utilizada pela Rumo pegou fogo e todo esse material ferroviário histórico foi destruído. Eu não acho que foi um acidente. Diz aí o que você acha. Eu falei que eram 2 exemplos, na verdade são 3, eu me empolguei e falei do de Rio Claro, né? Não estava no script, mas eu comentei aqui. Então, o que seria o nosso segundo exemplo vai virar o terceiro, Araraquara.
que é uma cidade importante do interior paulista, perto de São Carlos, uma cidade que tem Unesp, cidade universitária, cidade com uma urbe bastante grande, ativa, né? Uma cidade bem estruturada, inclusive, mas que se incomodava com a passagem dos trens bem no centro de Araraquara. A estação ferroviária de Araraquara é central. E os trens de carga passavam por ali, e segundo os moradores, aquela história, barulho, impedir e tal. Então, Araraquara conseguiu fazer, a prefeitura conseguiu fazer um acordo com a LL, na época, hoje Rumo, e a partir de Tutóia, que é uma estação que fica fora da área urbana de Araraquara, fez um contorno ferroviário, fez um pátio fora, então os trens não entram mais em Araraquara. Eles, por Tutóia, desviam da área urbana e quando a cidade termina, eles seguem o caminho deles. Durante algum tempo, a linha do centro de Araraquara ainda era usada por uma questão de oficinas. Você tinha galpões ali ao lado da estação para pequenos reparos em locomotivas e o pátio da estação estava coalhado de locomotivas, vagões e carros da antiga Araraquarense, depois Fepasa, alguns históricos abandonados ali. Só que com o passar do tempo, nem essa manutenção pôde ser realizada ou não houve mais interesse de realizar pequenas manutenções nos galpões adjacentes à estação de Araraquara. A Rumo transferiu isso para oficinas que já existiam mais afastadas do perímetro urbano, fez ali os desvios e zerou a circulação de trens no centro de Araraquara. Então não passa mais nada ali, por isso que a foto do início desse vídeo você vê o trilho e depois mato que o trilho até some. Quais foram as implicações disso? Bom, o abandono aumentou muito mais, essas edificações, tirando a própria Gare da estação, as edificações adjacentes estão em estado deplorável. O pátio foi invadido, o material ferroviário que estava ali abandonado, mas ainda em condições, foi vandalizado. A prefeitura conseguiu uma autorização para picar no maçarico vários vagões, carros e locomotivas históricas, mas a gente sabe que nem sempre política e história conversam. Sobraram duas locomotivas diesel-elétricas GP, uma GP9, duas GP9, aliás, no pátio, a 7004 e a 7005, dois carros de passageiros, um inclusive dos anos 20, que a prefeitura disse que iria preservar e colocou debaixo de um viaduto, mas demorou tanto para preservar que pegou fogo. Eu vou falar desses carros num próximo vídeo sobre as raridades ferroviárias que deveriam ser preservadas. E mais ao longe da estação você tem uma V8, uma locomotiva elétrica também toda depenada. Fora que toda essa área no entorno da estação tem um mato altíssimo, não dá para acessar, não dá para transpor a linha, muitas pessoas transpunham ali a pé, não tem mais como. Em algumas regiões o mato fica, eu tenho 1,80 m, o mato fica quase nas minhas coxas, então para andar ali, a não ser que você seja muito louco, você tem que colocar uma perneira, é quase que uma exploração mesmo, né? Tomar cuidado com animais peçonhentos, com buracos, com coisas que o mato esconde que podem gerar acidentes graves. E você tem dentro dessa área, obviamente, os famosos noias ocupando, dormindo ali, morando, consumindo todo tipo de droga. Já houve, né, relatos, não exatamente em Araraquara, mas de desova de corpos, de violência. Então essa área urbana ferroviária de Araraquara virou uma área fantasma e abandonada. E aí você tem alguns malucos que defendem que tudo isso vá para o chão e seja demolido em nome do progrécio, né? Como dizia o Adoniran Barbosa, progrécio eu sempre escutei falar. Então vamos demolir tudo e vamos construir prédios. E a história de Araraquara vai para onde? Vai para o espaço, né? Porque você tem ali toda uma região histórica que não engloba só a Gare da estação, engloba as edificações adjacentes, os galpões de manutenção, engloba algumas casas da vila ferroviária. Tudo isso poderia ser muito bem aproveitado como área de exposições, de feiras, de eventos, mas aí voltamos ao entrave do empurra-empurra político entre Prefeitura, Rumo e Secretaria de Patrimônio da União. Então, o grande desafio é ter um progresso. Será que tirar a ferrovia do centro das cidades é um progresso ou os problemas que isso gera são maiores? Eu, vocês já devem ter percebido, não sou a favor da retirada da ferrovia. Eu acredito que podem ser feitas obras alternativas, viadutos, enfim, justamente porque eu vejo que essas áreas fantasmas, essas áreas sem nenhuma circulação, geram muito mais problemas como degradação ambiental, vandalismo, invasão, violência, consumo de entorpecentes, enfim, tudo que se torna muito mais difícil para a cidade resolver,
porque é uma área que fica coberta de mato, ali você tem pessoas que se escondem, você tem fugitivos, você tem uma logística muito mais grave. Então eu sou a favor que essa área fique ativa e que seja com outras destinações, como algumas cidades fizeram, né? Em São Carlos, por exemplo, o trem continua passando no centro, a estação é um polo cultural, e é um polo cultural bastante ativo, tem eventos, tem secretarias da prefeitura lá dentro, algumas casas do entorno foram preservadas, tem cidades que reformaram as suas vilas ferroviárias e cederam a moradores locais, mas que toda essa parte histórica seja preservada, porque a origem de muitas cidades está ali, como nós falamos no outro vídeo, né? A origem de cidades vinda da parte de engenharia e arquitetura ferroviária. Então, que se preserve a faixa ferroviária e que se encontrem soluções para a circulação dos trens. Se eventualmente a única solução for o férreo-anel, for tirar o trem de dentro da área urbana, que pelo menos a faixa ferroviária seja preservada com a importância histórica que tem, com a importância histórica que merece, porque afinal a história, a memória e a cultura são irmãs, e quando você quebra um dos elos dessa corrente, você joga o seu próprio passado no lixo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, faça o seu comentário, sugira outras pautas, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações pelo sininho e siga o nosso Instagram, memoriaferroviaria.sp, que existem ali muitas fotos dos meus 20 anos de trabalho sobre os trilhos. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá!